Então, o que eu aprontei aqui, gente? Eu vou começar a gravar, então, aliás, já está gravando, tá? Mas tudo bem, eu corto essas coisas aqui. Depois da edição eu corto, tá? Mas já está gravando a nossa conversa, né? Mas como eu falei, gente, a ideia aqui é ser bem informal, ser uma conversa descontraída, né? Então, hoje, a minha ideia é reconstruir aquela visita que nós fizemos lá na favela do Torresmo, né? Percorrendo todo um trajeto aí que o Pedro fez, né? Ele até montou aqui um mapa, né? Então eu vou ver se eu acho aqui esse mapa. Cadê o mapa? Porque eu me organizei todo aqui. E claro que agora meu computador não está mais respondendo. Ah, que bacana. Eu adoro quando ele faz isso. Só um minutinho, gente. O meu computador ele tem essa mania, ele adora me fazer passar vergonha, sabe? Mas beleza, já estamos aqui. Então, gente, olha só, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, né? Só para a gente ver aqui o mapa, né, que o Pedro fez, né? Então, assim, o que vocês podem falar desse mapa aqui? Depois eu tenho as fotos aqui, eu preparei um arquivinho para a gente ir comentando ponto a ponto, né? Mas, assim, primeiramente, o que foi essa visita ao Lajeado? O que nós fizemos ali? Quem consegue resgatar aí alguma coisa? Por que nós fomos lá? Qual era o objetivo desse estudo? Bom, Fábio, acho que a primeira coisa que a gente tem que resgatar, né, é que o projeto do Lab Itaim Paulista, ele nasce a partir da identificação de um conflito entre a instalação de uma infraestrutura viária, que é o corredor de ônibus que liga a estação do Itaim Paulista a São Mateus, né, que é um projeto viário que foi incluído no PDE, Plano Diretor Estratégico da Cidade de São Paulo, em 2016, né? E esse projeto, ele teve grande reação da população e dos comerciantes locais, porque previa um conjunto de desapropriações, né? Então, o nosso interesse, né, o Lab começou investigando especificamente esse conflito entre a infraestrutura e o sistema local, porque isso aconteceu no auge do planejamento participativo do plano diretor, das oficinas, né, que o plano diretor promoveu na localidade, no Itaim Paulista, consultando as pessoas o que elas queriam. De fato, elas queriam melhorias no sistema de mobilidade, mas elas também tiveram muito medo de perder os seus empregos, de perder as suas casas, e por isso, então, houve uma movimentação muito liderada pela Câmara de Comércio local contra as obras de infraestrutura. Isso foi debatido em várias audiências públicas com os representantes da São Paulo, da SP Trans. Uhum. Que é a empresa de transporte responsável por essa linha, tá? Então, em 2000 o Lab, né, quando ele começou em 2015, ele tinha ele fazia parte, né, ele fez o primeiro contato com a administração local, que era eu esqueci o nome, mas quem coordenava, quem estava na Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano era o Constante Priadis, que foi quem fez a ponte entre a São Judas e a subprefeitura, e a gente fez aquele evento, Planning by Conflicts, chamou o Constant, né? E foi o nosso primeiro contato com a subprefeitura. Então, o Lab começa a partir do córrego do Lajeado. O Itaim Paulista tem 6 córregos, né? Quando nós retomamos, né, em 2017, nós fizemos um evento na Casa de Cultura, né? E começamos a investigar o problema dos córregos, do ecoponto do Água Vermelha, né? Mas sempre indo à localidade muito com uma equipe pequena de estudantes, a câmera na mão. Essa visita ao Lajeado, ela marca uma relação mais estreita entre o Lab e a subprefeitura. Junto com a visita ao Córrego do Lajeado, nós fizemos as visitas ao Água Vermelha
e ao Tijuco Preto, que são 3 córregos importantes da região, são 6, né? A gente iria fazer os outros, mas a gente esperou passar a época das chuvas em 2019, depois veio a pandemia, a gente teve que interromper esse trabalho, tá? Então, esse foi a primeira tentativa de um levantamento mais sistemático que foi feito em campo, com o apoio da Defesa Civil e da subprefeitura, dentro de um projeto de estudar o córrego como estudo de caso, como situação-problema, para instituir o que a gente chama de laboratório do mundo real a partir do LAB. Tá? Então, vamos dizer, eu acho que essa visita, né, ela marca uma outra fase do Lab, e é a fase que a gente já está dentro do projeto piloto do Laboratório Climapolis. E devo dizer, né, especialmente assim, essa visita teve um significado muito especial para mim e acredito que para o Pedro também, né? Porque eu, na época, eu era mestrando, né? Eu estava desenvolvendo a minha dissertação de mestrado, e foi uma oportunidade incrível, né? Eu, como aluno, né, poder visitar em loco um caso, um estudo de caso, né? E aquilo, assim, diante dos meus olhos, aquilo deixar de ser um estudo de caso e se tornar algo real, porque eu conheci as pessoas, conheci o local, né? Interagi com todas as pessoas envolvidas nesse processo participativo, né, que a gente tenta construir com o Lab, né? Então, quer dizer, foi quando esse aprendizado se tornou algo muito significativo para mim e acredito que para o Pedro também, né? Que aí a gente conseguiu, de fato, entender onde é que o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente estava construindo, estudando dentro da universidade, poderia servir para a comunidade e como esses conhecimentos que a gente também, que a comunidade tem, veio até nós de modo a melhorar aquilo, né? A somar todo aquele conhecimento acadêmico, aquele conhecimento em loco que as pessoas possuem da sua experiência, das suas experiências de vida, né? Isso foi muito importante para nós, né? E para você, Pedro, o que você sentiu quando a gente chegou lá? Como é que foi para você isso? Então, para mim foi incrível, porque eu acho que vai além do conhecimento acadêmico na prática. Eu acho que alguma coisa é algo que não, nem chega no conhecimento acadêmico, sabe? Uhum. São coisas que a gente vê nas disciplinas teóricas bastante, principalmente nas disciplinas que a professora passava, né, professora? Assim, algumas disciplinas de urbanismo e tal, mas nessa imagem eu acho que dá para a gente perceber bastante como que eu acho que inclusive pauta a importância desse ponto da gente ter visitado, desse trecho em específico em todo o trecho do Córrego do Lajeado, porque aí, se você olhar, é praticamente uma salada de frutas, digamos assim. Uhum. Que você vê o conflito da Secretaria de Habitação com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, com a Secretaria de Educação. Então, são, acho que, os conflitos internos desse labirinto interorganizacional que eu e a professora estamos estudando bastante. No Atualmente, meu né? mestrado, isso, na minha dissertação. E aí, assim, eu compartilho com você, Fábio, né, do que a gente está vivendo, né, no acadêmico agora, na pós-graduação, pelo menos, né? Uhum. A gente vê bastante isso, mas, assim, na graduação, eu acho que talvez coisas relativas ao mundo real eu senti falta, né? Uhum. Então, acho que isso, inclusive, é um papel importante dos programas de extensão das universidades. Uhum. Porque, assim, as disciplinas a gente vê bastante em matéria de urbanismo, por exemplo, áreas de expansão urbana, sei lá, vai construir uma nova estação de metrô, então vamos analisar como vai funcionar essa nova área em torno da especulação imobiliária. Mas aqui a gente está vendo o mundo real como ele é, né? É a necessidade de um transporte, por exemplo, de uma pessoa que mora na periferia em São Mateus e ela precisa de uma infraestrutura de transporte que lhe conecte a um modal, né, que é a estação do Itaim. Mas a gente também vê pessoas que precisam ter um lugar onde viver
E dentro dessa questão do lugar onde viver, a gente vê tanto aquelas pessoas que tiveram acesso a um programa de habitação, ainda que com todos os defeitos que ele tem, que é, por exemplo, esse conjunto habitacional que está aí, mas também aquelas pessoas que estão desassistidas desse direito, que estão lutando e vivendo numa área de risco de nível máximo na beira do córrego aí. Eu tô com um monte de fotos aqui, aí depois a gente vai comentar ponto a ponto aí, que eu separei todas as fotos, tudo aqui na ponta da agulha, para a gente já ir comentando, né? Então... Hum. Não, e aí é isso, assim, eu deixo essa questão de que a importância desse ponto específico, né, que é o da favela do Torresmo e seu entorno, e também desse grande aprendizado que é o aprendizado do mundo real, né, que é a gente colocar o pé na lama, que nem o Gilmar falou, e arregaçar as mangas, né. Beleza. O Gilmar, para quem não sabe, ele é o subprefeito atual do Itaim Paulista, tá, gente? E Ana, eu queria assim, que você resgatasse para a gente como é que foi articulada essa visita, como é que foi? Vamos tentar lembrar isso aí, né, o passo a passo. Então, estamos aqui hoje, né, falando da favela do Torresmo, mas especialmente do Córrego do Lajeado, né? Então, esse é o trajeto que nós fizemos na visita, né? Lembrando que foi a Ana, né, que foi a líder aí, e graças à parceria com a subprefeitura do Itaim, né, contamos com o pessoal da Defesa Civil nos acompanhando, né? Eu, o Pedro e mais alguns alunos, nós fomos lá no dia para fazer essa visita, né? E aí, Ana, tenta resgatar aí, eu vou colocar as fotos aqui para a gente começar. Eu acho que houve desde o começo, né, uma abertura muito grande da subprefeitura do Itaim. Já estamos na terceira gestão da subprefeitura, né, de articulação com a subprefeitura. Isso, para mim, é uma coisa muito positiva, porque, embora claramente haja uma diferença entre, né, um subprefeito e outro, né, os 3 subprefeitos que o projeto percorreu apoiaram o Lab Itaim Paulista. Claro que, de todos os 3, o mais entusiasmado foi o Gilmar, né? E nessa visita, o Gilmar disponibilizou, então, articulou com a gente, né? A ida da Defesa Civil e a ida também da chefe de gabinete dele, da Emily, que foi nos acompanhando, né? E foi muito interessante, porque havia ali uma série de demandas da população, né, que depois a Emily levou para o Gilmar, e o Gilmar foi negociar com a CDHU. Algumas coisas importantes a gente viu aí. Havia uma reclamação bem nesse ponto aí que você está mostrando, havia uma reclamação dos moradores em relação à segurança da margem, né? Havia morrido recentemente uma pessoa ali, quando a gente foi fazer essa visita, não sei se vocês estão lembrados disso, né? Havia morrido um sujeito que estava vindo bêbado ali, caiu e bateu a cabeça e morreu. Foi essa história que a gente ouviu naquele dia lá, né? A gente não tem, ninguém foi apurar esses dados, mas a gente ouviu isso. Então, eles reclamaram por uma eles queriam um guarda-corpo, que o guarda-corpo virasse um pouquinho aí para proteger mais as pessoas. Depois, né? Porque assim, esse ponto aqui, né? Ou seja, nós começamos a visita por aqui, né? Se eu não me engano, a pessoa que, infelizmente, ela caiu por aqui, ó, tá vendo? Então, era um guarda-corpo para essa região, para esse lugar aqui que eles estavam pedindo, né? Porque acho que a pessoa veio, né? E de repente tropeçou e caiu para cá, né? Foi onde ela morreu, né? Tinha uma questão de acessibilidade também nesse ponto, de que a ponte ela está um pouquinho elevada do nível da calçada. E tinha até uma senhorinha que ela falou que tem cadeirante, pessoas que não conseguem atravessar direito a ponte é um esforço por causa dessa questão de acessibilidade. Foi uma demanda também que levaram. E uma coisa que me marcou bastante, gente, nessa visita, que eu lembro assim, que quando a gente chegou, né? Assim, eu lembro que algumas pessoas ali, alguns moradores, nos receberam de maneira ainda um pouco hostil, né? Porque eles estão tão cansados de tanta gente ali, né? E às vezes, né, vão certos políticos, certas pessoas lá prometendo coisas para eles, né?
que no final das contas é só promessa de campanha e acaba não se realizando, né? Então eu lembro que eles receberam a gente com uma certa hostilidade, né? E aí, quando a gente falava que não, nós não somos políticos, nós somos estudantes, nós estamos vindo aqui na universidade estudar o problema de vocês, né? E vamos levar isso para a universidade para a gente tentar estudar lá dentro, para a gente pensar isso juntos com vocês. Nós estamos aqui juntos com vocês, né? E eu me lembro que no decorrer da visita a gente acabou ficando muito amigo dessas pessoas. Elas foram baixando as guardas, né? Vendo que a gente estava ali, quer dizer, se a gente não está prometendo nada, mas, por outro lado, a gente está chegando, pelo menos assim, com uma proposta de visibilidade. Olha, né? A ideia aqui é que vejam vocês, vejam os problemas, né? E, a partir daí, a gente tentar construir uma relação de confiança com eles, né? Então, isso foi um passo muito importante, é algo que me marcou muito na hora, assim, né? Sempre que a gente começava a falar, eles vinham, sei, você veio fazer o quê aqui? Mais um aqui, fulano, o cara aqui vindo resolver o problema, né? O grandão, né? Porque eu sou alto, né? O grandão aí vindo, né? E depois aí a gente começava a conversar e aí eles meio que se abriam com a gente, assim, né? Então... Eu lembro, Fábio, particularmente de uma jovem que morava num barraco bem pertinho do rio, né? E esse barraco alagava muito. Não é esse, não, é do outro lado. Acho que não tem uma foto. Eu não sei se a gente tem, mas a situação era parecida com essa. Mais ou menos assim. Pode usar como exemplo essa. E aí, quando ela estava contando, né, que teve uma enchente, né, e que alagou e ela não conseguia sair de casa. Ela ficou ilhada dentro do barraco e ela estava assim bem agressiva porque ela disse: já veio até televisão aqui. Vocês vivem? Eu já virei estrela de televisão, mas meu problema continua aqui. Toda vez que chove, eu fico ilhada nesse barraco. Né? E tinham feito uma obra de contenção a 1 metro do barraco dela, que era um gabião, né, Pedro? E tinham chegado a obra a 1 metro do barraco dela. Será que e ela estava não é isso aqui não, né? Não é isso aqui não, né? É isso aí mesmo, parou, mas não dá para ver, porque a dela estava um pouquinho para frente. Tá. É esse mesmo, parou aí tem um pontinho mais para frente, tem um barraco bem na beira do córrego, né? E ela estava bem irritada com a gente. Foi muito legal a visita, no sentido de entender o conjunto dos conflitos, né? Que eu acho que é esse aqui, essa aqui, ó, Pedro. Essa aqui, Fábio. É esse aqui, ó. Era o barraco dela. Certo. Eu acho que nessa imagem, inclusive, tem um ponto que é muito interessante. Posso anotar? Pode ser, Ana. Então, esse aí que era o barraco dela. Exatamente. E nessa imagem tem um ponto assim, bem interessante, que é a obra de infraestrutura pública, que é esse gabião que eles realizaram, e a obra, digamos, entre aspas, privada, que é que os próprios moradores aí fazem, que é esse muro de contenção, porque na época, inclusive, a moça estava batendo até um concreto ali em cima, que é para fazer o muro de contenção do jeito que eles conseguem ali, né? Eu acho que eu tenho registro. Ali do lado. Aqui tem registro. Pode mudar aqui já, Ana? Pode. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho esse registro. Espera aí, deixa eu ver. Ali dá para ver no fundo, mas eu lembro de ter alguma foto mais de perto mesmo. Não é essa aqui? Que eles estavam construindo? Não, esse é o gabião. Isso, ela estava batendo. Aqui, mas, sim, esse aqui. Tem até as formas ali. Isso, esse aí. Volta uma, Fábio, perfeito. Essa aqui? Aqui, ó, não é isso, Pedro, que você está falando? Isso, exatamente. É essa estrutura que eles... Ou seja, a estrutura parou ali e eles mesmos agora tinham que construir o restante para tentar resolver o problema deles, né? Exatamente. Então, você vê, né, gente? E de minha parte, nesta parte, só que não tem registro fotográfico, porque a pessoa pediu para não registrar, né? Enfim, né?
pediu para não falar o nome e tal, né? Mas eu me lembro que, inclusive, ela me convidou para entrar na casa dela, tal, né? Mas eu lembro de uma história assim que até me tocou muito, né? Porque vocês estão vendo que aqui nessa área tem muitos canos, né? Que estão, enfim, vertendo água aí, né? E aí o que acontece? Tinha um cano especial que era mais ou menos assim, algo assim, ó, deixa eu ver. Tá aqui. Tem foto, tem foto. Mas eu acho que não está aqui a foto, mas era um cano como esse, só que ele tinha umas 3... Manilha. uma manilha dessa, Chama né? manilha, né? Mas era 4 vezes maior que esse, era um cano enorme, e ele ficava mais na parte de cima, e o barraco da pessoa ficava bem em cima desse cano, né? E aí, gente, né? Claro que a foto não dá para perceber tudo, mas assim, o odor que exala do córrego é terrível, né? Um odor assim horroroso, né? E tem bicho, a gente sabe que tem rato ali, são condições precárias, né? E aí eu entrei no barraco dele, tá? Ele me mostrou tudo como é que era a construção que ele... Então, a maioria das construções são os próprios moradores que fazem, né? E aí chega um dado momento, né, que eu perguntei para ele, falei, nossa, mas como é que você consegue dormir aqui, né? Porque, nossa, o odor, assim, o odor é terrível, o odor aqui. Como é? Você já acostumou com isso, né? Aí ele falou, mano, é o seguinte, fica quietinho um pouquinho. Ele falou, escuta. Aí eu consegui escutar o cano, esse cano jorrando água, assim, caindo no rio, né? Então ele falou, eu simplesmente imagino que isso aí é uma cachoeira. Para mim não é um cano. Não está correndo bosta aí. Ele falou, está correndo água, é cachoeira. Então quando eu deito, né? Eu olho para as estrelas, eu olhei para o alto, em cima da cama dele, ele tinha deixado uma telha assim, que é aquelas telhas Brasilite de plástico, né? Mas ela era bem transparente, você conseguia ver o céu. Ele falou, eu fico olhando para as estrelas e imagino que isso aí é uma cachoeira. É assim que eu durmo. Eu durmo debaixo das estrelas ouvindo a cachoeira, sacou? Falei, caramba, né? Foi nesse momento que veio a ideia de dar o nome disso aqui que eu dei para, né, a vida, né, na área de risco, né? Porque a pessoa tem que usar muito a imaginação para viver aqui, né? Muita, né? Eu fiquei muito impressionada com esse teu relato. Eu lembro, não sei se é isso mesmo, mas eu até lembro, é uma manilha maior que essa. Se você mostrar aquele mosaico, tem uma foto dentro do mosaico. É que isso aqui é um PDF, não é aquele mosaico. É um PDF. Eu montei aqui um PDF para poder montar melhor. Legal. Mas então, Fábio, eu lembro que quando você falou com ele, ele também falou para você fechar os olhos, não foi? Isso, foi isso mesmo. Eu acho que essa manilha, né, peraí, eu acho que não é uma manilhona, porque deixa eu te contar que história é essa. Tem um conjunto do CDH, tá aí, ó. É essa daqui, ó. Não é, Pedro? Peraí, deixa eu... Qual é? Essa daqui. Ah, tá, essa aqui, né? Sim. Porque tem não, um não é essa não. Não é, Pedro? Esse barraco estava aqui, ó. Eu me lembro que a gente andou... Embaixo. Não, esse barraco é aqui embaixo, ó. Bem embaixo. A primeira foto da fileira de baixo. Essa aqui? Da esquerda para não, a última, então. Ah, porque o conjunto do CDH que é bem em cima da ponte. Ó, gente. Tá vendo? Exatamente. Que tem até como se fosse um afluente. É como se fosse um afluente. É o córrego. Isso. É o esgoto do CDHU, é como se fosse um afluente desse córrego aí. Porque o que acontece aí... Gente, peraí, deixa eu só ver se eu consigo resgatar. Explica, Pedro, o que é isso. Acho que é importante. Qual é a questão? Inclusive porque depois o Gilmar foi até o CDHU para resolver essa questão. E acho que eles fizeram obras aí. Seria bom a gente visitar novamente. Ô, Ana, antes de prosseguir, eu queria só que vocês explicassem para mim o que é essa madeira que está embaixo da ponte aqui. Vocês viram que tem uma ponte? O que é essa madeira aqui mesmo? Vocês lembram? Que parece que estava ruindo a ponte, ela estava cedendo, e aí os próprios moradores colocaram isso aqui, não foi? Isso é uma escora. Mas isso foi colocado assim, não foi uma iniciativa dos moradores, não foi ou não? Estou enganado?
Eu não me lembro disso, Fábio, mas dificilmente uma escora de madeira dá conta dessa ponte Ah, com sim, travessos pesado. é, é, Eu não sei o que é uhum, isso, não. Mas é uma certo, escora, não sei para que uhum, ela serve. é, Mas acho importante porque ali, né, a cachoeira, na verdade, uhum, é o esgoto do CDH, do uhum, conjunto do CDH que está aí também, aham, né? Porque você vê, tem uma área de assentamento de favelas e tem uma área de conjunto habitacional. Vocês estão vendo aqui no fundo o conjunto, ó? aham, sim, Então, esses conjuntos, né, que são uma política pública de habitação social, eles estão jogando diretamente o esgoto sobre o córrego, e isso não pode, tá? uhum, Então, quando a Emily viu isso, aí ela levou isso para o Gilmar. Então, teve uma coisa importante aí, eu acho que isso também é muito a cara do Lab, né, de construir parceria para procurar a solução local, né? uhum, uhum, O Lab ele aposta muito na subprefeitura como um dispositivo a serviço do cidadão local mesmo. E uhum, acha, claro, que a subprefeitura está em disputa, há disputas políticas, mas atuar nesse espaço e defender esse espaço de governo local, a gente entende que é uma importante ação que a universidade pode fazer para contribuir para a política urbana nessas localidades, tendo uhum, em vista no futuro também contribuir para a governança em função das mudanças climáticas. Essa uhum, última entrevista que a gente fez com o Gilmar, ele nos alertou que o uhum, volume de chuvas previsto para esse ano é enorme, ele já pediu a nossa ajuda, porque ele vai ter que visitar esses córregos, conversar com a população, alertar a população e fazer um plano de contingência para as chuvas, que a Defesa Civil faz todo ano, né? Mas aham, acontece que eles fazem, né? Mas há sempre o problema da dificuldade dos investimentos, nós não temos, uhum, né, uhum, nem recurso, nem orçamento para a uhum, urbanização de todos esses. Não seria a urbanização, na verdade, seria para resolver o problema das áreas de risco, né? uhum, Então, uma das coisas que o Gilmar falou na última entrevista, que eu acho importante ressaltar, né? uhum, Ele fez uma defesa veemente de construir na Câmara Municipal uma frente Zona Leste para as localidades de periferia, para subprefeituras de periferia. Ele fala, não dá para subprefeituras terem orçamentos semelhantes, tendo problemas tão desiguais. uhum. O grande drama aí é que toda essa região que a gente visitou aqui, ela é caracterizada como uma AR4, que é uma região, uma área de risco, né? E para quem não sabe, o que é uma área de risco, gente? Área de risco são as áreas de risco de deslizamento de terra, tá? Uhum, E inundações, que uhum, o IPT, que faz essa classificação, né? O Instituto de Pesquisas Tecnológicas, uhum, e as áreas de risco elas são classificadas de 1 a 4. A uhum, situação 4 é a situação de maior risco, né? E a situação 1 é a situação de menor risco. Então, tem uma gradação uhum, nessa classificação. uhum, E, basicamente, risco de movimentos de terra, deslizamentos, né, e alagamentos, porque uhum, são áreas que são áreas que fazem parte do chamado leito maior dos rios, são áreas que deveriam ser usadas para a preservação dos uhum, corpos da água, uhum, não como moradia, né? Acontece que a pressão uhum. demográfica e a ausência de local adequado de moradia faz com que a população se, se autoassente, né? Ocupe É. essas áreas. Não, tem outros depoimentos, mas é de outra visita, aí fica para outro papo, né? Mas rapidamente, né, nós colhemos depoimentos de uma outra moradora lá do Tijuco Preto, né? Que ela falou: eu não estou aqui porque eu quero, né? Eu não tive alternativa, eu construí minha casa aqui porque era o único terreno disponível, né, para mim. Então, por isso que assim, eu acho que o principal a se olhar aqui são as pessoas, né?
E quanto ao rio, ao córrego, aqui é o problema, que isso aqui é uma área de risco, nitidamente, porque quando chover vai inundar tudo. Os moradores até já meio que esperam isso, né? Que, olha, quando chover, vai levar os barracos deles. Eles já estão meio que preparados para isso, né? Preparados no sentido, assim, de conformado, né? Olha, vai acontecer cedo ou tarde, né? Assim, como essa interlocução entre as prefeituras, né, esse diálogo é importante. Nessa visita, eu estava conversando com o professor Nestor, e ele estava me explicando, né, que apenas fazer uma conscientização dos moradores desse trecho do rio não adianta nada. Porque, na verdade, mesmo que os moradores... E a gente percebeu aqui por essa placa, que eu fiz até questão de trazer aqui, né, que os próprios moradores têm essa postura, né, peraí, meu computador está teimando comigo aqui, não quer ir para a foto. Cadê a fotinha? Tá aqui. Ó. Os próprios moradores, eles se encarregam também de, entre si, fazer uma campanha de conscientização, né, para não jogar lixo no córrego. Mas é o que o professor Nestor estava me explicando. Ele falou, olha, não adianta nada os moradores aqui não jogar, quer dizer, adianta alguma coisa? Claro que adianta. Mas o problema é que eles vão continuar sofrendo se lá na cabeceira do rio, né, as pessoas continuarem jogando, as indústrias continuarem despejando resíduos, né? Então, quer dizer, nós temos aqui essa situação que é desse conjunto habitacional que foi construído aí, também despeja, né, seus dejetos aqui no córrego, né? E isso não poderia, porque isso é uma obra regularizada, certo? Isso aí é uma obra que não é ilegal, não é irregular esta obra, né? Inclusive, nessa sua fala, Fábio, tem um ponto que eu aprendi faz pouco tempo e que é muito comum, porque é uma obra formal, realizada pelo poder público, mas não necessariamente é uma obra regularizada. Porque muitas dessas obras de habitação, de interesse social, elas são realizadas a toque de caixa, são importantes obras, porque, de fato, respondem a uma demanda de habitação que existe da população, porém, a política habitacional, assim como muitas outras políticas na nossa conjuntura, é utilizada como políticas eleitoreiras, né? Então, as habitações são construídas, mas não necessariamente regularizadas. Não necessariamente as pessoas que são atendidas pelo processo de habitação, ela tem a sua escritura e é uma habitação regularizada, né? E isso é até uma das contradições dentro do poder público, porque uma das maiores de renda do poder municipal vem do IPTU. E por não ser regularizada a habitação, elas não pagam IPTU, ainda que seja uma obra realizada pelo poder público. Impressionante isso. Impressionante. Isso é o caso de muitos Singapuras, por exemplo, que foi uma política habitacional da década de 90 a nível municipal, né? E muitos dos Singapuras eles não são regularizados. Isso a gente vê em diversos conjuntos existentes. Então, assim, a gente não chegou a conversar com a população que mora nesse conjunto habitacional, então a gente não sabe a situação real referente a isso. Mas, assim, o que a gente pode observar são esses conflitos internos, né? Que é a questão ambiental, com a questão habitacional e diversos desses conflitos que existem no território, né? E que, assim, gera prejuízo não só gera prejuízo para a sociedade de um modo geral, né? Desde das representações e as políticas de acesso, né, aos direitos básicos do cidadão. Eu tenho insistido, Pedro, de olhar essas localidades e dizer, nós temos duas grandes riquezas aí acumuladas e mal aproveitadas, as pessoas e a natureza. Né? Então, o que faz, né, o poder público, né, o que faz a sociedade, na medida em que transforma desse modo o território, a natureza e a vida das pessoas.
será que só existe esse modelo de ocupação de cidade, né? Será que a cidade formal depende da produção da cidade informal para sua sobrevivência? Então, que tipo de modelo de desenvolvimento econômico é esse, né? E no momento que eu estava, né? Porque assim, quando a gente olha para todos esses problemas, né, gente, parece insolúvel, parece assim, gente, vou parar de estudar, vou largar tudo e vou voltar para casa, porque assim, parece tão difícil de resolver essas coisas, né? Mas eu me lembro que quando eu estava conversando com o Major lá nesse momento, aí foi quando, né? Agora eu não lembro se foi eu ou se foi o Pedro que bateu essa foto, mas enfim, né? A gente olhou para essa escola aí, né? E ele falou, não, olha, por exemplo, um ponto estratégico para a gente começar um bom trabalho de segurança aqui, né, para a evacuação dos moradores, seria na própria escola, né? Já que essa escola ela está à beira do córrego. Provavelmente, quando dá enchente, essa escola também é afetada, né? Então, assim, seria urgente, né, fazer um trabalho de conscientização para os alunos dessa escola, que provavelmente são ali da região, né? E eles podem ser os multiplicadores, né? Entre outras coisas, né? Não só de campanhas de conscientização, mas também, né, de procedimentos de evacuação, né? O que, em suma, pode salvar muitas vidas ali, né, na emergência, né? Então, todo esse... Isso mesmo, Fábio, esse é nossa intenção com a linha de educação, educação ambiental, que o seu trabalho inaugura dentro do Lab. Sim. Um detalhe aqui, por falar em guarda-corpo, né? Quer dizer que a gente falou lá no início, né? Mas olha aqui, ó, os moradores também fizeram guarda-corpo nesta passagem aqui, né? Eles construíram aqui, ó, né? Essa ponte foram eles que construíram, né, Pedro? Foi. Os moradores aí da favela do Torresmo, eles construíram essa ponte, que é o único acesso para a comunidade ali, a favela do Torresmo. Interessantíssimo, né? E, inclusive, a manilha do CDHU é embaixo dessa ponte. Embaixo dessa ponte, né? Então, acho que foi aqui. Então, provavelmente foi aqui que eu tive a conversa com o rapaz lá que falou que era a cachoeira, porque eu me lembro dessa ponte aqui mesmo, é verdade, né? E outra coisa que é importante a gente frisar, né, gente, quando dá a enchente, né, quando chega, né, toda aquela enxurrada e enche tudo aqui, não é só o estrago, é muito maior do que a gente imagina, né? Porque não é só a casa das pessoas, né? Mas observem que nas suas próprias casas as pessoas têm os seus comércios, né? Elas atendem, então, ou seja, no caso lá dessa entrevista da pessoa que eu entrevistei lá, né, no dia que a gente foi, ela relatou que ela tem uma vendinha, que ela vende doces ali, coisas para os moradores mesmo, né? E o que acontece quando vem a enchente, ela não fica apenas, né, entre aspas, né, sem a casa, ela fica sem o sustento dela também, o meio de sustento dela, que é o comércio dela, que também fica fechado, também é afetado, se é durante a noite, geralmente né, que acontece as enxurradas, né, ela não tem tempo de ir lá tirar os produtos, ela perde todos os produtos que ela comercializa, né? Então, tem todo um ecossistema aí dentro dessa comunidade, né, que é totalmente devastado com a enchente, né? E é isso. Gente, vocês querem comentar alguma coisa a mais aí que eu fui passando e que chamou a atenção de vocês dessa nossa visita? Não, acho o que eu quero comentar, né, que veja, é uma área de proteção permanente, né, uma APP urbana, tá? Uma das 6 áreas aí da administração regional do Itaim Paulista. E o que a gente observa são ocupações, tanto ocupações feitas por pressão demográfica, como você apontou, Fábio, né, da moradora que falou, olha, eu ocupei aqui porque eu não tinha para onde ir, né? Como também pelo poder público. Então, a gente observa conjuntos habitacionais, a gente observa escolas, né? Então, há uma necessidade do poder público de estruturar essas periferias a partir de um atendimento mínimo, né? E esse atendimento mínimo, ele, ao invés de disputar as áreas formais consolidadas, ela se localiza nas áreas de proteção.
Isso foi vamos dizer assim, é uma certa mentalidade, né, em relação à preservação dos córregos e da natureza. Então, acho que é essa mentalidade, né, que a gente tem que começar a alterar. Né? A questão social e a questão ambiental são parte de um problema que tem que ser resolvido ao mesmo tempo, conjuntamente, não um em detrimento do outro. Né? Quem tem que recuar é o mercado imobiliário, quem tem que recuar é a produção é a produção capitalista da cidade e da sociedade, essa tem que recuar, não é nem o meio ambiente e nem a questão social. Então, acho que isso é uma bandeira, é uma militância, né? E acho que outra questão importante da gente apontar, né, é a existência de vários pontos, situações específicas de conflito, né, dentro de um sistema chamado bacia hidrográfica. Né? Esse sistema bacia hidrográfica urbana, tá? Ele tem que fazer parte do repertório dos arquitetos e urbanistas, né? Porque pensar não é pensar a linha d'água, não é pensar simplesmente as margens, é pensar a bacia inteira, né? Eu costumo dizer, o Ribeirão do Lajado, ele deságua no Jardim Pantanal, né? É uma bacia hidrográfica que está 90% ocupado, né? Nós fizemos, então, durante a pandemia, a modelagem hidrológica da bacia do Lajeado, com o apoio, né, com a orientação, quem fez, na verdade, quem orientou o grupo foi o professor Felipe Falseta, do IPT, né, e a gente viu, então, a bacia está 90% ocupada e o grau, né, de aumento do fluxo e do volume da água para a linha d'água em relação aos padrões de 1930. Né? Nós fizemos um comparativo de dois cenários, como era a bacia em 30 e como era a bacia em 2017, a partir do uso e ocupação do solo. E a gente viu o quanto, né, o impacto da urbanização afeta o comportamento desse perímetro que é a bacia hidrográfica urbana. E, nesse sentido, né, o problema do Jardim Pantanal não pode ser resolvido só no Jardim Pantanal. Né? Ele é um problema de um conjunto chamado bacias hidrográficas, né? E por isso, né, tão importante quanto para os arquitetos atualmente, quanto estudar a topografia dos espaços, é incorporar os cálculos hidrológicos para a gente poder ter ações efetivas. Né? A gente faz muito jardins de chuva, a gente faz muito os canteiros, etc, etc, mas muitas vezes a gente não tem o conhecimento científico que nos permite que essas intervenções, né, chamadas dos componentes do urbanismo sustentável, elas tenham efetividade. Por exemplo, né, o que a gente sabe é que o solo aí é um solo altamente argiloso. Nesse sentido, dispositivos de infiltração têm pouca efetividade. Né? Então, em melhorar, né, do ponto de vista da academia, né, a gente falou bastante do ponto de vista da localidade, né, mas do ponto de vista da academia, que tipo de conhecimento a gente tem que aprofundar na academia para poder dar respostas mais efetivas? Eu acho que os estudos hidrológicos que incluem, né, a pedologia, a geologia e o cálculo hidrológico é fundamental para um desenho urbano sustentável. Inclusive, desculpa, Fábio, só para fala aí, Pedro, fala aí. Só para acrescentar, uma coisa que a gente aprendeu, né, professora, nesse estudo, é a questão de que os limites político-administrativos não necessariamente, na sua maioria, não respeitam os limites naturais. Então, é a causa das grandes disputas das questões ambientais e que muitas vezes acabam sendo deixados de lado, né, por não assumirem a responsabilidade sobre aquele corpo hídrico que está ali. Então, muitas vezes, quando um corpo hídrico ele funciona como divisa, ele fica abandonado, porque não é de um município, não é de outro, é do Estado, mas é do
E aí fica nessa, jogando para lá e para cá, né, a responsabilidade. Inclusive, né, assim, uma boa notícia referente a isso é que, como a professora comentou, o Córrego do Lajeado, ele tem a sua foz em outra subprefeitura de São Paulo, que é a subprefeitura de São Miguel Paulista. E essa semana eu tive a oportunidade de entrar em contato com o subprefeito, e aí, quem sabe, mais para frente, nós do Lab possamos seguir com esse contato e trazer um planejamento em conjunto e criar, quem sabe, uma força-tarefa entre as subprefeituras da Leste, que esse tem sido um sonho nosso, né, professora, de algum tempo, que é fazer um trabalho conjunto entre as subprefeituras e os poderes locais ali, relacionados ao corpo d'água do Córrego do Lajeado atualmente, né, que a gente está abordando no momento. O Córrego do Lajeado, especificamente, ele pertence à subprefeitura do Itaim Paulista, à subprefeitura de São Miguel e à subprefeitura de Guaianazes, ainda ao município de Ferraz de Vasconcelos. Então, são essas 4 localidades, 3 subprefeituras da cidade de São Paulo e uma cidade vizinha, que é Ferraz de Vasconcelos. Então, e essa é uma bacia relativamente pequena, né, uma bacia hidrográfica relativamente pequena. Isso dá para a gente a dimensão, né, do problema legal administrativo da divisão política do território. E só complementando, né, gente? Quer dizer, isso aqui é um assunto para a gente trazer para dentro da universidade, como muito bem pontuou a Ana aí, né? Quer dizer, muitas vezes o que a gente estuda na universidade não corresponde à realidade, né? Então, eu aqui que venho da área de ilustração, né, sou paraquedista aí no curso de arquitetura e urbanismo, né, onde eu tirei meu mestrado, mas eu sou da área de artes, todo mundo sabe, né, mas assim, né, o meu grande receio quando eu comecei a fazer mestrado era assim, eu falei, gente, eu não vou fazer campanha ecológica de abraço uma árvore. Então, eu sempre trago aqui a minha ilustradora preferida, a Mônica Doperti, porque foi com ela que eu aprendi, né, que eu falei, olha, o primeiro passo para você fazer qualquer coisa, e não só arte, mas qualquer coisa, é você olhar para a realidade, é você ir lá e olhar o que está acontecendo, né? Então, essas fotos que a gente está mostrando, né, normalmente, quando a gente vê na mídia, parece que é uma coisa tão distante de nós, né? Parece que, olha, é a favela. Não. Isso aqui, gente, acho que, sem exceção, todos nós, em algum momento do nosso dia, a gente passa por algo assim, né? Então, esta é a nossa realidade. Nós estamos inserida nesta realidade. O problema dessas pessoas acaba sendo o nosso problema também, né? Então, não adianta a gente fechar os olhos e não olhar para isso, né? Nós temos que trazer cada vez mais isso para a universidade e esse é o nosso problema, esse é o nosso estudo de caso que nós temos que resolver, que nós temos que estudar, né? Acho que é isso. Inclusive, né, Fábio, como a professora Ana Paula, ela sempre frisa nos encontros e quando ela conta a história do Lab, é de que o Lab surgiu a partir de um reconhecimento, que no caso ele surgiu na unidade da Moca, da Universidade de São Judas, e muitos alunos que passaram a cursar referente aos programas sociais de bolsas em universidades particulares que estavam acontecendo durante o período, principalmente de 2015, 2014, muitos alunos eles vivem essa realidade no dia a dia, eles sentem na pele. A nossa colega, Bruna, ela é moradora do Itaim Paulista, é membro do Lab, é integrante do Lab. No meu caso, eu moro na Zona Norte, no córrego do Cabo Sul, e eu estou em uma bacia diferente da dela. Mas, assim, os nossos colegas estão vivendo essa realidade. A minha realidade é um pouco diferente, no sentido de que são outros conflitos, mas também são conflitos que a gente enxerga. Então, assim, é a nossa realidade, né? Que nem você falou agora. A gente está vivendo isso no nosso dia a dia. A gente vive a necessidade de infraestrutura de transporte, a gente vive a necessidade de habitação. Por exemplo, a minha família não tem uma casa própria, a gente vive de aluguel, uma família de 7 pessoas em uma casa. Então, são dinâmicas que a gente vive na pele, né? Nós, estudantes. Eu fui um bolsista integral do ProUni.
Tenho colegas na minha classe que um era de Diadema, outro era de São Mateus, outro era... Então, essa identidade plural e desses conflitos que é como se fosse uma combinação, cada periferia é uma combinação diferente dos conflitos, né? Então, assim, é assim, por isso que eu amo o Lab de coração, porque é muito doido você entrar na faculdade e aí de ouvir isso de professores, e é engraçado que não são os professores de urbanismo que falam isso, que um arquiteto, conforme vai passando os anos, ele começa a se vestir mais elegantemente, ele começa a usar coisas diferentes. E assim, né, não é a realidade de um aluno bolsista essa. Não é um aluno bolsista que vai conseguir ter um computador com uma placa de vídeo top para rodar os programas de arquitetura que para um estágio de arquitetura são cobrados. Então, acho que o Lab ele abre essa porta de que a gente enxergar a realidade que a gente vive, não que nem a gente aprende na faculdade, você tem que olhar da janela do ônibus quando você está indo para a faculdade. Acho que não é só isso. Isso vai não só olhar para os prédios e casas que você vê no caminho até a faculdade, mas olhar o porquê que o seu ônibus é o ônibus que é lotado no horário de pico, é olhar porquê que você tem que levar uma maquete dentro do Vila Industrial, que é o ônibus que vai do Belém até a Universidade de São Judas, e você tem que se segurar no ônibus, se segurar para não destruir a maquete, e no ônibus que tem 15 pessoas por metro quadrado. Então, assim, né, são os desafios que a gente vive na pele no dia a dia, e eu acho que o Lab ele permite a gente olhar isso e buscar soluções, né? É que nem a professora falou, é a nossa organização como estudantes para a gente mudar a nossa realidade e trazer qualidade de vida para o que a gente tá vivendo na pele no dia a dia. Tem uma frase muito famosa quando você estava falando, eu estava lembrando dessa frase, ou a cidade é para todo mundo ou não vai ser para ninguém, né? Porque os problemas é uma questão de tempo, né? Uma hora ou outra ela vai chegar nas partes de cima, né? Quando a água vai subindo, né? Sim, pega os mais pobres primeiro, os mais carentes, mas ela vai subir, não deixa de subir. Uma hora chega lá em cima. Então, esse problema, não se iludam, gente. Um problema como córrego cheio, lixo, uma hora vai chegar até quem acha que não vai ser atingido, né? Então, e é muito relevante isso, a gente ter alunos, né? Que vivem essas experiências, né? Então, é aí que eu acho que essa experiência vale ouro. É com essa experiência que a gente tem que trabalhar a educação, né? De pensar o nosso ambiente, né? Ana, você quer finalizar aí? Eu acho que esse é um tema super caro, o Lab, né? Eu acho que em 2009, quando o ProUni foi instituído, entraram na São Judas um contingente enorme de alunos e eu assistia, né, o conflito desses alunos nas disciplinas de projeto, porque é uma disciplina elitista, né? Eu lembro uma aluna que ela me falava, professora, como é que eu vou imaginar esses projetos que os professores me pedem? Eu moro num apartamento muito pequeno, desses do CDH, com a minha família inteira, e eu não consigo nem imaginar. E aí foi um pouco que me caiu a ficha, né? Primeiro que esses alunos eles tinham um conhecimento enorme da cidade que eu não tinha, né? E que eles eram um vetor de desprovincianização da nossa visão de arquitetura, que era uma visão muito elitista. E aí que eles poderiam ser elites locais para a conquista dos seus próprios territórios. Por isso, a articulação com a subprefeitura e com o sistema público instituído nessas localidades, para mim, é muito caro, porque as pessoas não entendem muito o que é o Lab. Mas o Lab é ATIS? Não, o Lab não é ATIS.
quando a gente vai para o território, né, a gente não falou com o líder da comunidade, a gente não falou, a gente reconheceu o poder público como um sistema legítimo de atuação nesses territórios. Então, isso é difícil de explicar, né, Pedro? Pedro acompanha muito as entradas do Lab em várias comunidades que estudam o problema da pobreza urbana já consolidadas, né? E essa é a parte mais difícil do entendimento da diferença do Lab, da abordagem do Lab em relação às abordagens tradicionais com as comunidades. Não é uma ação assistencialista, não se comunica com lideranças locais, mas, ao contrário, reconhece o sistema da subprefeitura como um sistema em disputa para a constituição de um sistema público local. E eu gostaria muito, né, eu aposto muito, né, que esses alunos da São Judas, esses alunos ProUni que não estão só na São Judas, ou estiveram em várias universidades privadas cursando cursos de arquitetura, são recursos enormes de transformação dos sistemas locais. Isso aí, gente. Então, pessoal, acho que tá bom, né? Para a primeira parte, para um primeiro vídeo de inauguração aqui do Papo do Lab, né? Acho que fomos muito bem, o assunto não se esgota aqui, nós voltaremos outras vezes para falar mais, não só do lajeado, mas dos outros córregos. Nós temos um arquivo vastíssimo de estudos que nós fizemos, e a ideia aqui do Papo do Lab é sempre trazer esse resgate do que nós já fizemos até aqui e do que queremos fazer daqui para frente também, né? Então, obrigado a todo mundo aí por ter participado, gente, e até a próxima, viu? Valeu! Obrigado, Fábio, pela organização. Obrigado, Pedro, por estarem aqui. Obrigado, professora. Valeu, Fábio. Obrigado por tudo aí.